Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, a partir do verso de número 1. Leiamos a uma só voz. Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufre, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Mulheres, verso de número 6. Leiam a uma só voz. Sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cercado a Ana. 7. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Homens, então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? a igreja pode assentar-se. O que nós temos nesta manhã, nesse texto, nada mais é do que uma ilustração, uma demonstração de muitos dos nossos relacionamentos nos dias de hoje. Hoje é Dia da Mulher Presbiteriana do Brasil, Dia Nacional da Mulher Presbiteriana. E é digno de nota os avanços, a história, o empenho, as melhoras significativas no universo feminino. É digno de nota os espaços abertos e empreendidos hoje quase que exclusivamente por mulheres. É digno de nota todos os avanços, principalmente na área da saúde, que as mulheres conquistaram e obtiveram ao longo dessas décadas. E o que nós temos nesse texto aqui, parece que é um texto atemporal. Muito é dito sobre a sociedade patriarcal da Bíblia, mas você vai ver nesse texto aqui uma mulher que conversa de igual para igual, que dialoga, que dá uma lição em um profeta. E não é castigada, não é apedrejada, porque isto era comum naquela época. Agora, acompanhemos esse texto e vejamos qual a correlação que esse texto pode fazer para nós que estamos aqui nesta manhã, e especialmente para todas as mulheres presentes e aquelas que receberão o link desse vídeo por ocasião do Dia Nacional da Mulher Presbiteriana. Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era... Qual que é o nome do sujeito? Eucana. E Eucana é de berço, porque ele é filho de Jeroão, filho de Elou, filho de Tou, filho de Zufre, efraimita. Quando é pobre, quando é uma pessoa de poucos recursos, quando é alguém cuja índole é duvidosa, o autor ele nem se preocupa em colocar o histórico do sujeito. Mas esse currículo aqui quer dizer que ele é de berço, ele tem lastro, ele é rico. E esse homem tinha quantas mulheres? Uma se chamava... E a outra? Penina tinha o quê? Filhos. Ana, porém, isso era um problema naquela época? Isso é um problema hoje?
Uma das indústrias que mais cresce é a indústria de fertilização, de reprodução humana. Uma das indústrias que mais se aprofunda em estudos é a indústria que trata de reprodução humana. Era um problema naquela época, especialmente para judeus, porque judeus não têm o costume da adoção. Já os romanos, o filho natural, o filho que nasceu do ventre da mulher, só era reconhecido como filho de fato da família se o pai o adotasse. Por isso que quando Jesus nasce, você tem uma segunda quebra de tabu, porque José se torna pai de Jesus pelo método romano, porque Jesus não é filho de sangue de José. Mas José adota aquela criança, e é nesta adoção que Jesus é chamado filho de José, logo ele é descendente de Davi, não por vias naturais, não por sangue, mas pela adoção, que era um costume romano. A palavra do Senhor ainda diz: este homem, e aí preste atenção às mulheres, especialmente as mais novas que aqui estão, preste atenção. A medicina avançou muito. A vida avançou bastante. A vida hoje cobra das mulheres coisas que não cobrava antigamente. E as mulheres se cobram de coisas que não eram cobradas antigamente, e às vezes se cobram de coisas que ninguém está cobrando, mas ela de si se cobra. Se você é mulher e o seu pensamento é o seguinte: eu primeiro quero me dedicar à minha profissão, eu primeiro quero ter um nome na indústria, eu quero ter a minha própria profissão, eu não quero depender de homem para nada, eu quero ser autossuficiente para depois pensar em ter um filho. É um direito que lhe assiste. Mas, se este é o seu pensamento, você tem que ser dona do seu próprio corpo. Não tem um adágio, meu corpo, minhas regras? Não é isso? Não tem esse adágio popular? Então, perfeito. Mas você sabe como é que está o seu corpo para você adotar as regras que o seu corpo precisa? Exemplo: várias mulheres se lançam no mercado de trabalho, graças a Deus, pela sua própria força, por mérito, conseguem alcançar um status maravilhoso. Mas chega um determinado momento que o relógio biológico, que não escolhe dia, não escolhe hora, mas começa a emitir de forma incessante, intermitente, incansável, a cabeça da mulher que é necessário gestar. Quando esse relógio starta, a mulher começa a pensar em realmente ter um filho, mas talvez não dê tempo de arrumar um noivo, não dê tempo de arrumar um namorado, ou fazer uma produção independente, ou já sou casada, mas agora chegou o momento. E aí, depois de meses, se não anos, tentando de forma natural, quando percebe que a coisa não está indo, resolve então ir ao médico. E quando vão ao médico, o médico dá uma notícia: olha, desde nova você era infértil. Ou já houve alguma coisa aqui, você já teve algum processo, você nem percebeu, que vai ser difícil você gestar. Só que ela só vai descobrir isso com quantos anos? 37, 38, 40. Qual é a melhor idade para se ter filhos? De 20 até no máximo 26, estourando 30. A partir dos 30 já começa a ficar mais complicado. Não é que não aconteça, mas se torna mais complicado. Se é seu corpo e se são as suas regras, você tem que saber como o seu corpo está, para que você possa arbitrar as regras do seu corpo. Não é o imaginário popular. Porque dependendo da saúde do seu corpo tem que ter uma regrinha, tem que tomar determinado remédio 2 vezes por dia. Mas se você não for realmente a dona do seu corpo, a dona do seu corpo é um coletivo.
que só manda você ficar pintado e sair para protestar alguma coisa, que não quer nem saber como é que está a sua saúde. É seu corpo, suas regras? Parabéns, teu corpo está como, minha filha? Que regras você vai aplicar ao estado do seu corpo, como ele se encontra? Se você é nova, tem 21, 22 e diz, não quero engravidar agora, uma coisa não exclui a outra. Vá ao médico. Doutor, eu sou fértil. Após as análises, o médico, a médica vai dizer, tem nada com você. Aí você ouve isso, você pede uma segunda opinião. Não fica nunca com a primeira. Tem que ter a segunda e às vezes o desempate uma terceira. Vai em outro. Doutora, eu sou fértil. Vai passar exames, vai fazer. E vai dizer o quê? Olha, você é fértil. E talvez você diga, eu sou fértil, mas eu não quero ser mãe de jeito nenhum. Eu não nasci para isso. Então você pega os seus óvulos, pede para retirar alguns e deixa congelado. Você paga um aluguelzinho anual, que eu não sei o valor hoje, mas ele não é tão grande, tá? Ele é muito mais barato que você fosse mãe e tivesse filho para sustentar. Sabe por quê? Porque com 20 você não quer ser. Com 25 você não quer ser. Com 30, suas amigas todas já são. Aí com 35 você não aguenta, você de todo jeito quer ser mãe. E aí com 35, sabe o que você tem? Você tem óvulos congelados que são seus. Está dando para entender? Isso é meu corpo. E uma vez que eu sei como está meu corpo, eu posso aplicar as regras que meu corpo necessita. O pensamento deveria ser esse. A palavra do Senhor ainda diz, no verso de número 3, este homem, que homem é esse, gente? Quem? Eucana, subia da sua cidade de ano em ano. Para fazer o quê? A adorar e a sacrificar a quem? Em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Não valiam nada. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste o quê? Deste sacrifício a quem? Penina. Penina era a sua mulher. E a todos os seus filhos, bem como as suas. A Ana, porém, dava porção o quê? Dupla. Vocês estão aí, igreja? A este, porém, dava porção dupla. Por quê? Que ele dava porção dupla a Ana, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado. Você acha que tratar de forma diferenciada vai melhorar a vida dessa mulher? Vamos ver. Verso 6, leiamos todos. A sua rival a provocava excessivamente para a... Você consegue imaginar uma mulher que te provoca, minha filha? Excessivamente, a provocação é para te irritar? Já lembrou de uma amiguinha que trabalha aí já? Já lembrou de uma vizinha? Já lembrou de uma prima? Já lembrou do colégio? Lembrou de uma cunhada ou ex-cunhada? Não lembra de sogra não, meu amigo. A Bíblia diz que ela é classificada como uma rival. A sua rival a provocava excessivamente para a... Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não. Aí o homem separava dupla porção para a mulher, mas a mulher ficava tão irritada com aquilo, tão irritada, que ela chegava a chorar. E uma vez que ela chorava, ela entrava em um estado de amargura, de dor, de depressão tão grande que ela não conseguia sequer comer.
Uma coisa que o imaginário feminino necessita tratar como verdadeiro é a seguinte: ninguém solta a mão de ninguém. Isso é verdade. Mas não porque todas são amigas, mas porque dependendo de quem estiver do lado, se tu soltar a mão, tu ganha um tapa. Essa rivalidade feminina, que pasmem, parece que conforme as coisas avançam, não acaba. Com as redes sociais, não sei se quintuplicaram. É foto de prato, é foto de roupa, é foto de corpo de frente, é foto de corpo de costas, é foto de penteado, é foto de aparelho que botou, é foto de vista, é foto de unha, é foto disso, é foto daquilo. E os comentários parecem elogiosos, mas muitas vezes são carregados de uma ironia, de uma bile, de uma inveja, um troço absurdo. No ambiente de trabalho, então, se você, minha filha, não prestar atenção, você toma uma rasteira de quem? De quem? É do seu Joaquim Porteiro? Quantas mulheres hoje, eu sei que vocês estão quietinhas, vocês não precisam falar nada não, a realidade é essa mesmo. Quantas mulheres hoje não veem como nocivo e tóxico o ambiente de trabalho e respondem às pesquisas demonstrando quão ruim é o ambiente de trabalho? Só tem um porém: no ambiente de trabalho, às vezes 60%, 70% é composto de mulheres. Estou errado? Mas isso é de hoje? Essa perseguição, essa virulência, às vezes, de uma mulher contra outra mulher, está aqui, ó. Há 4.000 e poucos anos atrás, olha o que diz a Bíblia: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar. A provocação, ela já se via como rival, e a provocação, que já é ruim, era excessiva, e a provocação excessiva tinha um objetivo, que era o quê? Irritar. Ela fazia de tudo para a outra ficar irritada. Imagina o pensamento de Penina: ah, se ela ficar irritada e me der um tapão e eu cana ver, ó. Eita, é meu sonho. Ah, se ela resolver me puxar pelos cabelos e Eucana assistir, aí eu vou dizer: Eucana, eu sou aqui, a mãe dos seus filhos, estou apanhando dessa outra aqui que não tem filho nenhum, por isso que ela é mais forte, ela é mais... Eucana, isso é justo, meu marido. E Ana, porém, chorava e não comia. E isso era quando, gente? Natal? Ano Novo? Dia de Reis? Sabe quando era isso? Isso era de ano em ano, no momento de se oferecer o sacrifício. Era no momento religioso, era no momento onde a alma se quedava a Deus, que aparecia quem? A adversária. E aí, de acordo com o termo no seu original, adversária, Satanás. É nessa hora do momento religioso que Satanás aparecia para Ana, e de forma clara era a sua rival, era a sua adversária. Você imagina o homem todo feliz: nós vamos subir, vamos consagrar ao Senhor, é o momento de levar os sacrifícios, e você vê todo mundo feliz porque estará na presença de Deus, e você vê uma mulher já entrando em começar estado de amargura. Por quê? Porque vai ser humilhada pela outra e tem que se conter para manter o decoro. Cuidado, minhas irmãs, porque determinadas palavras ou motes são muito bonitos, mas a vida é o seguinte: quantas vidas você tem, hein? Quantas? E se essa vida der errado, o problema é de quantas pessoas? O problema é de quantas pessoas? É de uma pessoa só? Quem? Então, minha filha, esquece os motes e faz o teu, tá? Faz o teu.
Cuidado com esses ambientes, e digo mesmo aos homens, cuidado com esses ambientes onde as pessoas o tempo todo dizem, olha, aqui nós somos um só, aqui nós somos um grupo de pessoas, e somos um grupo de pessoas aquilo. Perfeito, maravilhoso, mas eu vou fazer o meu porque eu sou eu. Eu só tenho eu. Se eu não tiver eu, não tenho mais ninguém. E ninguém vai correr atrás de mim porque eu só sou eu. Faz o teu, minha filha. Estuda para a prova e passa. Vai no teu ambiente de trabalho, dê o seu melhor. Dá um chapéu em quem não presta. E segue a tua vida. Porque você só é você. E tem um monte de gente que quer que você não seja mais você. Quer que você seja outro. Tantas mulheres hoje que depois que saem de grandes corporações vão dizer o quê? Lá eu era forçada a ter o cabelo de um jeito, o corpo de outro jeito, usar o óculos de um jeito, era obrigada a falar de um jeito. Ué, mas não são essas mesmas que alegam que são empresas cujo tema é a liberdade de ideias? E por que tantas pessoas quando saem reclamam de quando são tratadas? Faz o teu, minha filha, porque você só tem você. Palavra do Senhor ainda diz, verso de número 8, presta atenção, minha filha. Você não reclama do homem, você não reclama do seu marido, não reclama do seu noivo, não reclama do seu namorado, nem reclama mais do ex que já virou ex, então já é figurinha fora do álbum. Olha aqui, ó. Verso de número 8. Leiamos a uma só voz. Então Eucana, seu, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Bom, ele primeiro pergunta para ela por que ela está. Acorda, igreja, vamos lá. Por que ela está o quê? Chorando. Depois ele pergunta para ela por que ela não está. E depois ele pergunta por que o coração dela está o quê? Ele não sabe o que está acontecendo, não, gente. Ele fica o dia todo na roça e só chega à meia-noite e volta às 4, é isso? Ninguém fala nada para ele. Ninguém bota no ouvido dele, papai, mamãe fez isso, isso, isso com Ana. Ninguém fala nada para esse homem. Às vezes acontece. Você às vezes é o último a saber. Mas, meu amiguinho, vou te dar um conselho honesto. Quer saber como é que as coisas são na sua casa? Ah, é muito simples. Chegue em um dia que ninguém espera ou imagina. Sente no meio da sala sem falar nada e só observe as coisas como são. Quem anda para lá, quem anda para cá, quem discute com não sei quem. Um dia vá no quarto. Esse negócio, o quarto é meu. Senta e observe as coisas como são. Raio-X. Faça várias vezes e você vai ter um mapeamento de como é a tua casa. E isso se você não souber. Se você já souber, tome uma atitude. Porque se você não tomar uma atitude, quem toma atitude é o namorado dela, é o noivo dela. Dependendo da mulher que for, você já sabe quem pode vir a ser. Ou quem toma uma atitude é a doutora delegada, é o doutor advogado ou o doutor juiz. Se você é homem e você está em casa, olhe como as coisas são. Aí estou de férias, tranquilo. Faço uma consulta a um indivíduo. Fulano, eu estou precisando de documento tal. Você pode me encaminhar? Pode fazer isso, aquilo, outro. Coisa rápida. Aí recebo um áudio dizendo o seguinte: olha, eu não posso, que eu estou numa casa aqui que me emprestaram, tem um monte de criança, tá, não sei o que, está acontecendo isso e isso. Eu não consigo mais, um era um bebê, outro tinha 2 anos, outro tinha 7, outro tinha 9, outro tinha não sei quanto. E eu não consigo, eu acho que eu vou ter que alugar uma outra casa para eu poder ter tempo para poder ver isso aí. Falei, desculpa, peraí. Troca de lugar comigo? Como eu queria ter uma vida onde nas férias eu estivesse numa casa que não é minha. Me emprestaram. Ninguém me empresta casa nas férias. É o contrário. Nas minhas férias, eu empresto a minha casa para os outros. E você está em uma casa
onde você não tem tempo porque está tendo bagunça, mas você está na casa? Estou na casa. Mas devia ser o contrário. Você devia estar na casa e as pessoas todas orbitarem você querendo brincar, porque já sabe que com você bagunça não vai ter, porque você está na casa. Que homem é você que está em um ambiente e não resolve as coisas do ambiente? Não consigo entender. Me explica isso aí. Você está no ambiente, e o ambiente não se altera porque você está? Não entendi. O que você deixa de fazer? Aliás, o que você faz? Ah, você não faz nada? É isso aí. Acontece. Eucana acha que se der 2 porções de carne para a mulher, resolveu o problema. Mas ele fala uma coisa que é o imaginário masculino. Por isso, mulher, você que um dia não sabe se vai ser mãe, ou você que um dia quer ser mãe, você necessita saber como está o seu corpo e, em cima do seu projeto, administrar as regras inerentes ao seu projeto e ao seu corpo. Porque olha o que é o imaginário masculino. Por que choras, Ana? E por que não comes, Ana? E por que estás de coração triste, Ana? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eis o homem. O meu amor é maior do que não ser mãe. Para o homem, amor é amor. Não tem como ele compreender que gerar uma vida no útero e botar essa vida para fora e recebê-la nos seus braços e fazer com que essa vida sobreviva, ele não tem como mensurar esse nível de amor. É outro amor. É ou não é verdade? É outro. E o homem tem como mensurar isso? Não. E muitas vezes as mulheres se questionam, parece que ele não quer ser pai, ou ele diz que não quer ser pai agora. Por quê? Porque ele pode ser pai com 50, 60, havendo vigor e talvez algum tratamento, 70. O homem não tem pressa de ser pai. Na verdade, para o homem, quanto mais tardio em termos de recursos e sabedoria, o homem poderia ser pai no melhor tempo da sua vida, na sua plenitude, aos 50, onde já tem recursos e já tem sabedoria de vida. Porém, a mulher, ela tem prazo para ser mãe. E deu para entender porque muitas vezes os casais brigam. A mulher não consegue ter filhos e o homem diz o quê? Tem problema não, eu não sou melhor do que um filho, não te trato tão bem quanto o filho, o meu amor não é maior do que o amor de 10 filhos. É o pensamento masculino. Você, mulher, não está errada em querer ser mãe para ontem. E o homem não está errado em não saber que o amor é diferente. Até porque a mãe dele ensinou isso para ele. Você ensinou isso para o teu filho? É esse filho que tu vai dar para outra quando a outra casar. É um filho que não sabe disso, que tu não ensinou. Está dando para entender, gente? Vocês vejam como esse texto, ele não parece que foi escrito hoje de manhã? É a vida como ela é. E aqui não nos cabe fazer juízo de valor de certo ou errado, não. Que a vida ela é assim mesmo. Minha filha, diga-se de passagem, chega para mim às vezes, agora está numa idade, né, enfim. Chega para mim às vezes, com determinadas circunstâncias, ela diz, mas isso não é justo. Falei, que bom, é sinal que você está viva. Quem disse que a vida é justa? Enquanto você tem tudo, outros não têm nada. Isso é justo? Se eu tirar o teu e der para o outro, isso é justo? Quanto mais você perceber que isso é injusto, que bom, minha filha, é sinal que você está vivendo. E, aliás, lhe darei mais exemplos de coisas injustas para você entender como a vida é agora de criança. Ninguém lhe deve nada. E se você não tomar aquilo que você quer, ninguém vai te dar. O próprio Deus trata Israel assim, aquela é a terra que eu te dou por herança. E o que tu tem que fazer? Eu estou te dando. O que tem que fazer? Vai lá e toma. Ué, não é assim que Deus tratou? Aquela terra eu te dei.
vai lá e mata. Ué, não foi Deus que deu? Mesmo dano, tu tem que ir lá e tomar. Assim é a vida. Deus te deu a saúde, vai lá e toma. Deus te deu a vida, vai lá e toma. Deus te deu a inteligência, vai lá e toma teu diploma. Assim é a vida. A palavra do Senhor ainda diz: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo, levantou-se Ana. Agora tem outro indivíduo, Eli, que é o quê? Sacerdote. Levantou-se Ana e com amargura de alma, essa mulher não aguentava mais. Ela não aguentava mais, vivendo um relacionamento onde ela era humilhada constantemente porque era estéril, onde ela era humilhada constantemente nos dias de hoje, sofria assédio moral, assédio psicológico, por parte de quem? De outra mulher. E tem um marido que ele de si, o que ele é? Omisso. Ele sabe o que está acontecendo e diz o quê? Porque está chorando, meu benzinho. Porque você está triste, meu bombom. E ato contínuo. Ele é um homem que não conhece da vida o suficiente, porque ele diz o quê? Para que tu quer ter filha? Ele tem tudo aí. E outra coisa, o meu amor não é maior do que tu tivesse 10 crianças. Tá comigo, tá tudo certo. Eu banco tudo, eu sou o cara aqui. Essa mulher está amargurada. É a amargura da alma. Tu imagina os reflexos disso do corpo inteiro. Orou ao Senhor com amargura de alma e começou a chorar de forma abundante. E ela orava e chorava e amargurava e chorava e orava. E ela, no meio desse choro, dessa amargura, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares. É tão bonita essa oração veterotestamentária, igual Sansão orou. Eles pedem para que Deus tenha misericórdia, tenha lembrança de que Ele existe. Os crentes de hoje, esquece. E de mim te lembrares, e se de tua serva não te esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ele vai ser um nazireu, cumprirá o voto de nazirado. Ela se espelha talvez na história de Sansão, onde também era impossível ele nascer e nasceu. Minhas irmãs, quantas vezes você orou assim, minha filha? Mas de uns tempos para cá, quantas vezes a sua oração, aliás, seu estado de amargura, de alma, não lhe impele a orar? É só tomar um clonazepam, um Rivotril, e você fica mais calmo, esquece o assunto, você fica entorpecida, acabou a história, acabou o problema. Não precisa tratar, é só amenizar os efeitos. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Nos dias de hoje, Eli a teve por embriagada. Naquela época, nos dias de hoje, talvez, infelizmente, o profeta tivesse plena certeza que talvez Ana estivesse embriagada. Por quê? Lamentavelmente, até 2030, de acordo com as pesquisas, o número de mulheres alcoólatras passará o número de homens. A cada ano, as mulheres crescem em estado de alcoolismo em 4,29%. É sempre um vinhozinho para relaxar. Não é pecado, na Bíblia diz um vinhozinho está tudo certo.
E aí você se dá o luxo de relaxar, que afinal de contas você trabalhou muito. E ainda tem o estresse do trânsito, o estresse do patrão, o estresse das peninas que ficam lá te perseguindo. Ainda tem o marido. Aí você se dá o luxo de tomar só uma taça de vinho. Mas pode tomar todo dia, porque é só uma. Sábado não trabalha, pode ser mais. Domingo é dia do Senhor, por que não? A Bíblia fala sobre vinho. E chega ao ponto muitas vezes que na garrafinha de água do trabalho, só para dar aquele bochecho, para dar um relax, que afinal de contas o estresse do trabalho é grande. E ninguém percebe, ninguém sabe. E isso é uma coisa seríssima. Até 2030, daqui a 5 anos, o prognóstico é de que metade das mulheres serão alcoólatras, tal como os homens. Isso gera um impacto nas nossas filhas, nas nossas netas, nas nossas mães, nas nossas avós. E o que, como igreja, fazemos a respeito? O profeta, quando olha Ana, entende que ela está embriagada, mas ela está onde? Está orando, próximo a uma coluna, orando, chorando, seus lábios se movendo, mas não sai voz. Ah, nos nossos dias, quem nos dera chegar na igreja, faltando aquele horáriozinho para começar o culto, e encontrássemos homens e mulheres orando e chorando, e os lábios não saindo voz, mas se mexendo. Quem nos dera se o momento antes do culto fosse como era antigamente, um momento de oração, um momento de quebrantamento, um momento de espera para o culto ao Senhor, um momento de intercessão por todos aqueles que vão tocar, pela palavra que vai ser trazida, e você ao passar olhava as pessoas e dizia: meu Deus, quanta responsabilidade, que o Senhor fale ao coração desse povo que está clamando. E não apenas isso, mas se talvez nos dias de hoje, o profeta não acharia somente que ela estava embriagada, mas poderia ser que tivesse certeza que ela sofria algum transtorno mental. Porque, infelizmente, durante a pandemia, 47% das mulheres desenvolveram algum tipo de transtorno mental. E nessa hora eu reafirmo, o adágio popular, ele é justo. Se é o seu corpo, quem estabelece as regras? Não é você? Não é verdade? Se o corpo é seu, as regras são de quem? São suas. Mas você sabe como está o seu corpo para estabelecer estas regras de maneira que seu corpo necessita? E aí nós temos um grande preconceito, porque se a mulher for começar a tratar a mente, muitas vezes vão achar que ela é o quê? Maluca. Ou então outras mulheres vão dizer que é falta de marido. Não é verdade? Mas esse é o problema, minha filha. Por conta do pensamento de outra que não te interessa, tua vida fica empacada. Você fica depressiva. Olha o que a palavra do Senhor diz. Verso de número 16. Não tenhas, isso é ainda Ana falando para Eli. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beleal, não. Porque pelo excesso da minha, o quê? Ansiedade é algo novo, gente? Está aí, ó. Pelo excesso da minha e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ana sabe ler a sua alma. Que coisa linda essa mulher. Há milhares de anos atrás, ela tem pleno conhecimento de que o estado mental, o estado emocional dela é de aflição e de ansiedade. Mas se perguntar para algumas mulheres hoje, como é que você se sente? Depois do remédio ela vai dizer, estou ótima. Se juntar o remédio com o vinho, estou boa para ir para a rua. Olha isso aqui, minha irmã.
Isso é sério demais, minha filha. Isso é a tua vida, meu amor. Isso aqui é a tua saúde. Isso aqui é a tua família. Olha o que a palavra do Senhor diz. Seja como Ana, saiba ler a sua alma. Então lhe respondeu Eli. Olha que paizão. Olha que coisa linda. É pai de 2 homens que não valem nada. Mas Eli parece mais humano do que o próprio marido Eucana. Lhe respondeu Eli: vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi o seu caminho e o quê? Ela não havia comido ainda? Ela costumava comer? Não comia por quê? Porque Penina o tempo todo provocava e fustigava, e o texto diz que ela não comia, tamanha amargura da sua alma. Mas chega um momento onde ela se joga no local sagrado, ela se ajoelha, ela se entrega, ela ora, ela chora, ela clama de um jeito tão íntimo, tão pessoal, é tão forte dentro dela o que ela tem, é uma catarse de emoções, que a sua boca não sai nada. E quando o homem olha e diz: minha filha, você está bêbada? Ela diz: não, eu me encontro ansiosa, eu me encontro aflita. E aquele homem, com tanta sabedoria, diz o que a ela? Você precisa de paz, você pode ir em paz. E que Deus te conceda o que você pediu. E a Bíblia diz que essa mulher se foi. Qual caminho? O caminho dela. E ao seguir o seu caminho, ela comeu. E o seu semblante já não era triste. Minha filha, você abre o jornal, sempre vão te jogar contra os homens, tá? Ele conserta teu ar-condicionado, mas ele não presta. Ele conserta a tua geladeira, mas ele não presta. Ele constrói a tua casa, mas ele não presta. Sempre vão dizer para você, ainda mais nessa história mais recente, que o homem não presta. Tem problema não, está tudo certo. Mas tem uma coisa. Quando ela se encontrou consigo mesma, quando ela se encontrou com Deus, quando ela desabafa para alguém, e quando esse alguém a abençoa, a Bíblia diz que ela voltou no seu caminho, que ela voltou a comer, e o seu semblante já não era triste. Minha filha, você precisa desabafar com alguém. Você tem que botar para fora, minha filha. Ninguém está ganhando com o seu silêncio. Teu corpo está padecendo todinho. Ninguém está ganhando com o seu silêncio. Você muda desse jeito sem falar o que sente. Quem está ganhando com isso? E talvez você diga: mas pastor, ele não quer ouvir. Se ele não quer ouvir, o problema é dele, mas que você vai botar para fora, aí isso tu vai. Falar é uma coisa, você vai ouvir é outros 500, amigo. Mas só dá para dizer que não ouviu depois que tu falar. Se tu não falar, como é que ele vai ouvir? É para colocar para fora, é para regurgitar, é para explanar tudo. O esquema tático da alma todo. Se você não falar, não tem como ninguém saber. E é curioso, porque nesse texto, a Bíblia diz que a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Nos dias de hoje, as mulheres sofrem maus tratos, sofrem relacionamentos abusivos, sofrem maus tratos físicos, emocionais, morais. E quantas vezes essas mulheres tomam uma decisão corajosíssima à luz de um relacionamento totalmente horrível. Elas têm que sair da própria casa, e cresce o número de mulheres que saem do lar. E quando eu ouço, o meu primeiro pensamento é: meu Deus, como eu gostaria
que as nossas igrejas, elas tivessem o pé no mundo real. Como seria bom quando uma mulher chegasse em um estado desse, tadinha, de lamúria, de penúria, que ela soubesse que ao bater na igreja, ela teria uma estalagem para passar pelo menos a noite. Mas essas igrejas só querem saber de templo, só quer saber de edifício, só quer saber de centrinho de estudinho, só quer saber de diploma de papel para ficar bonito na parede. E as mulheres apanhando dentro de casa. E não tem uma igreja com uma estalagem para dizer: minha filha, deite aqui, pendure sua roupa ali, ó, fique em paz, ó, tem aqui um pãozinho, tem uma manteiga, amanhã é outro dia, amanhã se a irmã quiser abrir o coração, fique à vontade, mas pode ficar aqui. Aliás, diga-se de passagem, as igrejas não constroem nem abrigo para os seus idosos, que bancam a obra toda, e quando chegam à idade, os filhos de meia idade não têm a capacidade de trazer os pais para a igreja. E os pais sem força não podem vir à igreja. E não conseguem sequer um local onde pudessem estar vivendo com dignidade e estivessem na igreja. Mas a igreja não pensa isso. As igrejas só pensam em templos. A gente só pensa o seguinte: vamos pintar a parede de preto, vamos botar neon, vamos botar telão. E o idoso, o problema é dele que não venha mais para a igreja. É isso que a gente está dizendo. Quando há um movimento em casa que vai para os dois lados, que também tem homem que apanha calado de mulher, porque se ele falar é vergonhoso. Tem Maria da Penha para homem não, tá? Tem medida protetiva para homem não em Maria da Penha, tá? E sabe o que acontece? Não tem um local para que esse homem possa se abrigar com dignidade. As igrejas não pensam isso. Não estão nem aí para isso. Se fosse nos dias de hoje, que Ana chegasse na igreja e encontrasse você, e ela dissesse que saiu de casa porque sofre um relacionamento abusivo, o que é que você faria? Igrejas ainda não têm isso, mas ainda bem que nós somos Igreja da Tijuca e nós não dependemos de outras igrejas para sermos Igreja da Tijuca. Verso de número 19: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ele é Samuel, apenas um dos profetas mais importantes da história. Qual é a origem de Samuel? É essa daqui, meus filhos. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer-lhe ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu. Ah, que coisa mais linda! Olha que coisa linda! Ela já estava com filho, não é isso? Não é isso? E todo ano eles não subiam? E não era todo ano que Penina descascava Ana, falando os impropérios mais absurdos, porque na verdade Penina era a sua rival e fazia isso de forma para irritá-la, não é isso que diz o texto? Agora Ana, a mais amada do marido, com um garotão ali, se fosse eu e você, talvez o que nós faríamos? Agora é meu momento de subir e mostrar para todos durante o sacrifício anual o rebento, o cabra macho que Deus me deu para gestar. E olha que neném gordo.
Mas Ana, a Bíblia diz, lá atrás, que ela seguiu o seu caminho, voltou a comer e o semblante não era triste. E ela segue o caminho que é só dela, que só ela tem que seguir o tempo inteiro. Ana, porém, não subiu. Eu não vou voltar para aquilo ali, eu não preciso mais daquilo. Minha vida é outra. Não tem vingança. Quem te faz mal, meu filho, minha filha, não merece vingança. Não merece nem você. Se você se vinga, você está dando de você para o outro. E aquilo que você dá para o outro, você chama de vingança. O outro que te fez mal não merece nada. Não merece nem você. Muito menos sua vingança, seu esforço. Que isso? Você fica arquitetando, dar a volta por cima para esfregar na cara dos outros. Acorda, meu filho. Você acha que vai esfregar alguma coisa na cara de alguém? Até se alguém ser pior, te dá um tapão na cara e faz o que agora? Toda a estratégia acaba quando sai sangue do nariz. Esqueça esses negocinhos, esquece isso. Desvia a tua ira, abandona o furor. Certamente isso não terminará bem. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para... Ela fez um voto e agora ela vai fazer o quê? Cumprir o voto. Minha irmã, pergunta que eu lhe faço nessa manhã. Nos momentos mais difíceis da sua vida, qual voto você fez a Deus? Ou ainda não fez nenhum? E nesses momentos mais difíceis, onde Deus te resguardou, quais votos você desobedeceu e não cumpriu? É curioso, mas nós dizemos: se eu passar na faculdade, eu vou me dedicar à igreja. Se eu passar no estágio, eu vou me dedicar à igreja. Se eu passar no concurso, eu vou me dedicar à igreja. Se eu passar na prova tal, eu vou me dedicar à igreja. E conforme a pessoa vai galgando e sendo aprovada, ela vai sumindo da igreja. Tudo para a glória de Deus, cheia do Espírito Santo, ela dá perda total na igreja. Ana queria um filho, Deus deu, e o que ela diz? Não é meu, é do Senhor. A palavra do Senhor ainda diz: respondeu Eucana, seu marido, verso 23, todos: faze o que melhor te agrade, todos: fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que ela fez um voto a Deus. Eucana ajuda a Ana a cumprir esse voto. E aí, minha filha, é uma outra coisa que nós aprendemos com Ana. Você está procurando que tipo de homem? É o homem que te ajuda a cumprir seus votos a Deus? Ou é o homem da ocasião que aceitou casar contigo para te fazer filho? Que aceitou rachar metade das despesas? Qual homem você está procurando? Porque tem homem para tudo. Até para não ser homem, tem homem. Mas tem aquele homem que te ajuda a cumprir os votos. Tem aquele homem que diz: se você prometeu a Deus, vai dar a Deus. Mas tem outros homens que fazem o quê? É a sua religião, eu não vou me intrometer. Havendo desmamado, verso 24, todos: levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e o odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito... Você achou que ela tinha colocado ele para desmamar só com 7, 8 anos? A Bíblia diz que era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E a Bíblia diz: e eles adoraram ali o... Ana não adora o Senhor
lá no momento anual dos sacrifícios. Ana adora ao Senhor onde tudo começou e ao lado de quem onde tudo começou. Ela sai daquele lugar sem criança, mas com o coração cheio de esperança, abençoada por Eli. Vai para o seu caminho, volta a comer, coabita com Eucana. O Senhor se lembra dela, nasce a criança, e após o desmame, ela retorna àquele lugar. Ela não tem gatilho, não vou ali porque aquilo me traz mais lembrança. Não, ela é mulher, que tem que fazer, não é porque é bom, é ruim, é porque tem que ser feito. E ela volta àquele lugar, olha para Eli e diz: lembra daquela mulher que só achava que estava cachaçada aquele dia, estava virada? Sou eu. Aqui, ó. Olha aqui. Vim deixar ele aqui, para ele ser homem de Deus. Está ele aqui. E Eli olha aquela mulher, olha a criança, e eles adoram o Senhor. Hoje, Dia Nacional da Mulher Presbiteriana. Se você é mulher, independente de ser presbiteriana, mas entendeu nesta mensagem que Deus falou com você, vem aqui à frente, vamos orar. E depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando